your story with the Course in Miracles. So how, when, and... How did I start it? Okay. Yes, how you started. When I came to San Antonio, 1974, I was an atheist. You were, sorry, I didn't hear the last word. Atheist. Ele era ateu. Ah, quando ele se mudou para San Antônio em 1974, ele era um ateu. Even though when I was little, elementary school, I went to I was Ele disse que mesmo que quando ele era pequeno e ele ia para a escola, ele costumava ir à igreja. But I went there because the church was right across the street from school, and they played ping pong. That was the reason. Mas ele ia para a igreja porque a igreja era na frente da escola e eles costumavam jogar ping-pong. Por isso que ele ia para a igreja. The religion was forbidden in our country in public schools when I was in about 4th grade. Ele está dizendo que a religião era proibida nas escolas públicas no país dele quando ele estava na 4ª série. Eu vou pedir para quem não estiver falando, talvez mutar o microfone, porque está dando algum tipo de interferência, porque acho que sai da caixa do alto-falante e volta para o computador. So I studied philosophy and stuff like that, and when I came to San Antonio, I was interested in ESP and extrasensory perception until I came to San Antonio, 1974. Está dizendo que até ele se mudar para San Antônio, ele se interessava por Extrasensory perception, ESP. Percepções extrasensórias. Yeah. And I came across Association for Research and Enlightenment, which is ARE. Ele veio para uma associação para a iluminação. Yeah. And because I read a lot of Edgar Cayce, a lot of his predictions and healing. I was interested in how it's being done. He was doing it under hypnosis, self-hypnosis. E ele se interessava por temas como auto-hipnose, cura. Edgar Cayce. A man called Edgar Cayce. He was a psychic. He was interested in that. Yeah. So get to the And so I got to pay to the back door because I attended a study group, and they're talking about they were using God and things like that. But to me, it didn't mean anything at the time. But ele considera que ele entrou pela porta dos fundos, porque ele participava de um grupo de estudos, mas que para ele naquela época não significava nada. You know, what is interesting, Helen Schuckman, when the course was dictated, she was an atheist. E o que é interessante é que a Helen Schuckman, quando ela recebeu o curso, ela também era ateia. And she didn't like she was a scientist and didn't like the religious language of the course. Ela era uma cientista e não gostava da língua religiosa, da linguagem religiosa. For me, that was important psychic development rather than religion. Para ele era mais importante o desenvolvimento psíquico do que a religião. And so I remember the first meditation, half an hour meditation, and it was driving me nuts. I couldn't sit for half an hour. Ele se lembra da primeira meditação que ele fez de meia hora e ele estava ficando maluco com essa meditação. So the Course in Miracles is teaching quieting the mind, and I was not able to do it.
Então, o Curso em Milagres ensina sobre a quietude da mente e ele não conseguia fazer isso. So I thought there was a problem with other people, not with me. Então, ele achava que era um problema com as outras pessoas e não com ele. As the time went on, I was ordering some readings, so those psychic readings Casey did from Virginia Beach, and there was a transcript advice on how people heal from all kind of disease. E conforme o tempo foi passando, ele estava comprando livros que tratavam dessa parte psíquica e ele encontrou um livro da Virginia Beach sobre todo tipo de cura nesse sentido. At the end of the readings were typewritten at that time, and at the end of the reading was always, Casey said, the problem is a disharmony in the mind and conflicts in the mind. That's what he always said, and you need to get a purpose, harmonize the purpose. Ele disse que no final de todos os livros, que sempre tinha uma mensagem dizendo que o problema era desarmonia na mente e que a única maneira era harmonizar o conteúdo da mente. Está falando do material do Edgar Cayce, tá? Aquele psíquico americano famoso, Edgar Cayce. Ele participava dessa organização, assim, tinha interesse na organização do Edgar Cayce. And I was not interested in what he had to say at the end. E ele não estava interessado com o que ele dizia no final do livro. But after it was going over and it was repeating, very briefly at the end of how he was helping people, he was always said, "You're lacking unified ideal." Mas ele disse que quanto mais ele lia, e sempre no final do livro ele dizia que o que estava faltando era uma meta unificada, era uma mente harmonizada. That was the underlining factor of all the sicknesses, disharmony on the mind level. Ele dizia que isso era sempre o assunto por trás de toda a leitura que ele tinha, essa desarmonia na mente, no nível da mente. Yeah. So Casey language was extremely difficult, so I was rewriting the things for myself so I would understand it better. A linguagem que o Casey usava era muito difícil, então ele costumava reescrever aquilo que ele lia para que ele conseguisse entender. And I remember one New Year's Eve, I was at the party, being extremely depressed. E ele se lembra de uma noite de virada de ano em que ele estava numa festa muito deprimido. And the guy who had the party was married. He had two beautiful girls and house. And he mentioned something that he's going to be telling people about A Course in Miracles in one of the rooms. Ele disse que uma das pessoas que estava na festa era uma pessoa que era casado with many beautiful girls, you said? No. He had a wife and two beautiful daughters. Ah, okay. Yeah, there is like a zooming, like some, yeah, well. That's okay. Ele tinha uma esposa e duas filhas muito bonitas e ele mencionou alguma coisa que ele ia falar a respeito de um curso em milagres. Yeah. So I didn't go until I really had nothing to do. So I went to listen to the band. Ele falou que ele não tinha nenhuma outra coisa melhor para fazer, então ele foi lá tentar ouvir essa pessoa. And I wasn't interested. E ele não estava interessado. Just let it go. Now, 3 years later, I went to ARE conference. I think she doesn't know what ARE is. The Association for Sisters, they had a conference in another town, and I went to that conference. ARE is a group. Un grupo. ARE. Okay.
E 3 anos depois ele foi para uma reunião de um grupo ARE. Yeah, there was É o the grupo do Edgar. Edgar Cayce, yeah, É. different town. And in that conference was a additional speaker with Judy Scotch now Whitson. Judy Scotch Whitson, who is now president of the Foundation for Inner Peace. Nessa conferência tinha um palestrante adicional, que é a Judith, da Fundação para a Paz Interior. Yeah, and she did a nice speech about the Course in Miracles. I thought, hey, that was okay. I went to the back and look at the table with the books, and there was a course thick like this, and I said, nobody will make me read the book thick like that. Ele disse que ela fez uma palestra muito interessante sobre o Curso em Milagres, e aí ele olhou sobre a mesa, tinha um livro muito grosso ali, e ele disse para si mesmo, ninguém vai me fazer ler um livro tão grosso como esse. Eu estou ouvindo muito eco. No way. And so I picked up the thin book from Jerry Jampolsky, psychiatrist. Então ele pegou um livro do Chen Jampolsky, um psicólogo. Love is letting go of fear. Que o amor é deixar que o medo se vá. Which is based on the course. It's got 11 lessons from a workbook. Que é baseado numa lição do livro de exercícios do Curso em Milagres. And I loved it. E ele amou. And I got the course. And after I started reading the course, I said, this has to be translated to Czech. E aí ele adorou esse livro e depois disso, na sequência, ele comprou um Curso em Milagres e quando ele começou a ler, ele falou, isso tem que ser traduzido para o tcheco. It must have been around 1970, 78, 70, something like that. And so I had no computer, I had no qualification of translation, nothing. Deve ter sido por volta do ano de 78 e ele não tinha nenhum computador e nenhuma qualificação como tradutor. And so I was looking for other people who could do it. And I met a bunch of them in United States and in Czech Republic, but nobody wanted to make a commitment. E então ele começou a procurar por outras pessoas para fazer esse trabalho e ele encontrou muitas delas nos Estados Unidos, na República Tcheca, mas ninguém estava pronto para se comprometer com esse trabalho. Then Jerry Jampolsky, in his Love is Letting Go of Fear, he has a picture where there is a cart and horses behind the cart instead of in front of it. You know, horses pull the wagon, so the horse was behind the wagon rather than in front of it. That was an interesting picture. Aí ele falou que no livro do Jampolsky tinha uma foto atrás do livro que era onde tinha uma carruagem e a carruagem estava na frente dos cavalos. Então os cavalos estavam atrás da carruagem e ele achou aquela uma imagem muito interessante. And the idea is, the main idea was in the courses, you don't have to worry about how things are done. You just have to be willing to do them. E ele diz que a mensagem principal no curso é que você não precisa se preocupar com a maneira como as coisas são feitas. E você só precisa estar disponível para fazê-las. So for example, you don't need to be concerned about your physical healing, because the horse, the power is in the mind. Então, por exemplo, ele diz que nós não precisamos nos preocupar com a cura física, porque o cavalo ou o poder está na nossa mente. The physical healing comes as a byproduct. It will come automatically.
Está dizendo que a cura física vem como um subproduto, vem automaticamente. So I was delighted. I said, okay, I'm going to make a commitment. Nobody wants to start. I'll start. And I don't have to worry about the rest. Então, naquele momento, ele ficou muito feliz. Ele falou, bom, então se ninguém quiser fazer, eu vou fazer e eu não tenho que me preocupar com o resto. So I started very slowly, and throughout the 21 years, we worked with 23 people. Então, ele começou muito devagar e durante 21 anos ele trabalhou com 23 pessoas. And the course was published in 2012 E o curso foi publicado em 2012. in Czech. And we were at Tiburon, where we met Maya and Lee. There were translators from 21 countries, from all over the world. And she was so friendly. She always smiled and waved at me, and she's Maya. So we got in touch. Então, ele disse que em uma conferência, Meia é o nome da pessoa? Remember? Ele está falando. É a Maria Amélia. Ele conhece como Meia e Li. Meia. Eu achei É mais que fosse fácil para ele. Eu achei que fosse. I thought it was a Chinese lady, Meia Li, or something. Meia and Lee. Então ele conheceu a Maria Amélia e a Eliane e ele disse que ele se impressionou desde a primeira vez porque elas eram muito simpáticas e sorridentes, sempre acenando para ele, muito simpáticas. Nós conhecemos o Piquet, teve uma reunião de tradutores em 2012 na Califórnia, em Tiburon, onde era a sede da Fundação para a Paz Interior, e vieram tradutores do mundo todo para essa reunião, e nós tivemos a honra de ser convidados para estar presentes. Embora nós não sejamos tradutores do curso, nós estávamos lá, né? Olha lá, eles deram esse que ele está mostrando ali, ó. And everybody's got this laugh. Is her name? There was our name. There was name on the top, and Tiburon, and we exchanged with Maya. She gave me hers, and I gave her mine. She probably went to get it. And then I took this from him, for me. Okay, look. Então ele está dizendo que todo mundo recebeu esse Esse aqui é o meu. e que tinha o nome em cima, tá vendo? E aí eles trocaram. Ele trocou com o dela e ele ficou com o da Maria Amélia e a Maria Amélia com o dele. E agora a Virginia falou que ela pegou para ela. It was a great atmosphere there, but that's the last time I saw Ken alive. Ele disse que tinha uma atmosfera muito boa, mas essa foi a última vez que ele viu o Ken vivo. So that's about this story. E essa é a história. I was in communication with Ken on all the time. We exchanged over 300 emails with the multiple choices questions and asked about different words. Even though he didn't know Czech, I gave him a B, C, D, E, F, what are options or choices for the word is, and he would respond. Ele disse que ele trocou muitos e-mails com o Ken, por volta de 300 e-mails, e mesmo que o Ken não falasse tcheco, o Piquet mandava para ele múltiplas escolhas para a tradução de determinadas palavras, e aí, dentre essas escolhas, dentre essas opções, ele escolhia a mais adequada para a tradução. Para quem não sabe sobre o que ele está falando, isso agora. É o Ken Wapnick. Ele era o presidente da Fundação para um Curso em Milagres, a FACIM, e ele esteve desde o início com a Ellen e o Bill. Ele ajudou a organizar todo o material de um curso em milagres, quando ele era só um rascunho ainda.
e ele tem um material riquíssimo escrito, né? Na época, a Ellen disse que ele foi indicado por Jesus como aquele que iria ensinar um curso em milagres, e assim ele fez, dedicou a vida toda dele a isso, e acompanhou cada tradução durante todos os anos em que levou para a tradução ser feita. Então demorou em média 7 anos, 8 anos cada tradução, e ele acompanhou uma a uma, mesmo não sabendo a língua. Hi, guys. Ju, só conta para o Piquet que a gente estava falando rapidinho do Ken, tá bom? E para tem alunos, tem pessoas que não conhecem. So they were just telling a little bit about Ken Wapnick because there are some students who don't know him. So just giving some background information about him. O Piquet está dizendo oi para quem chegou agora. Oh, you know, Ken Wapnick was a psychotherapist. He was born, we were the same age. He was born 1942 as me. And he came across the course also accidentally because he was making decision to go to Israel to join a monastery. Ele está dizendo que o Ken Wapnick nasceu no mesmo ano que ele, em 1942. Então ele teria a mesma idade que ele se tivesse vivo. E ele também, assim como o Piquet, entrou em contato com o curso em Milagres de maneira acidental. E porque naquele momento ele estava se decidindo a ir para Israel para seguir um mestre. And when he came back to New York to pick up his things, he knew a little bit about the course, but he was introduced to it, was able to read it, and he decided to stay and work with, because the course didn't have any subchapters, any paragraphs, and all these things. So how everybody went through the course or studied for a while, or somebody is new? Ele está perguntando se alguém quer falar há quanto tempo estuda o curso, se alguém é novo, a relação com o curso. Anybody's new? Totally Alguém é novo? No, okay. So everybody's familiar with material. Então todo mundo está familiarizado com o material? So during the time of translation, I was writing the notes and things, and then I came across Gary Renard in Austin one time. You can translate that. Então ele disse que durante o tempo em que ele estava traduzindo o curso para o tcheco, ele costumava tomar nota de algumas coisas, e naquela época ele se encontrou com o Gary Renard em Austin. Mm-hmm. And Gary Renard started the lecture with a dirty joke. E Gary Renard começou a aula com uma piada suja. And he said, I was an alcoholic. I wrote my first book. It became a bestseller. If I wrote the book, everybody can. E ele começou dizendo que ele era um alcoólatra e ele escreveu o primeiro livro, e o primeiro livro dele se tornou um best-seller. Então ele dizia que se ele tinha conseguido escrever um livro, então todo mundo pode ou consegue. So I wrote my first book, Heal Yourself with Peace, and it's out in Portuguese. E ele escreveu o primeiro livro dele, que é o Cure-se Através da Paz, que também tem em português. So my dog Bishop. Nice. And ladies are finishing the war is over, which is very appropriate now. E ele está terminando o segundo livro, que é A Guerra Acabou, que é muito apropriado agora. Um pouco disso aqui você consegue. Não, Ju, nós estamos terminando a diagramação do livro. Ele deve ser lançado durante a conferência, tá? A Guerra Acabou. Ah, legal.
So what I would want to talk about in São Paulo would be something practical, something where people can use a lot. And forgiveness is one of them. Outrageous demand is another one. Some practical things, which I actually for the past year and a half. How long have I been? Year and a half. You've been here 2.5 years. No. Yes. Time flies. So Can I just translate that before I forget? Wait. Sorry. Então, ele está dizendo que durante a conferência que ele vai fazer em São Paulo, ele quer tratar de assuntos práticos. Então, o perdão é um deles, aquele pedido ultrajante é outro. So for the past, I have a lot of paper I need to go through, but for the past two years, I just about didn't write anything being here because she's my teacher. Give me that finger. I learned so much Ele tá... in the relationship that's going to be a next story. But it was very practical, very useful. So that's what I would want to talk about. Practical problem in the relationships. E ele está dizendo que ele ficou muito tempo sem escrever. Faz 2 anos que ele está nesse relacionamento. E ele diz que o relacionamento proporcionou muita oportunidade de aprendizado e que ele também quer falar a respeito disso, falar a respeito das questões práticas de relacionamento durante a conferência. We all of us have problem with a special relationship because what I see in her is the state of my mind. What I see is my state of mind. E ele está dizendo que todos nós temos problemas nos nossos relacionamentos especiais, porque o que ele vê nela é o que está na mente dele mesmo. So if I want to be nice to myself, I need to be nice to her. Então, se ele quiser ser legal, bom com ele mesmo, então ele tem que ser bom com ela. Regardless what's happening, So I have a lot of experiences from that, and I keep them in my mind. E ele está dizendo que isso é independente do que acontece. E ele tem muitas experiências desse tipo e ele tem mantido essas experiências na mente. Actually, I almost forgot what is in The War is Over. The ladies will know better than me, Meha and Lee. Ele está dizendo que a Meia e a Lee, elas sabem mais do que ele, por causa do livro A Guerra Acabou. Yeah. Ele disse que ele já quase esqueceu o que está escrito no A Guerra Acabou. No começo. Que nós sabemos melhor do que ele agora, porque a gente está trabalhando com o livro já faz alguns meses, né? Ele está brincando, que nós sabemos melhor que ele o que está escrito. I didn't We didn't understand get it. Portuguese. Could you translate for us? She was just repeating what he was saying because I missed the first word that he forgot. What was written in the book. Okay, now this book is too thick. Ken wrote, at the end of his life, he wrote these thinner books. Hold it up because she can't see it. Okay, Ken Wapnick. They're very practical. They are this thin. So if I ever write anything, maybe I won't write anything. There'll be something like that. Ele está dizendo que o curso é um livro muito grosso e que o Ken Wapnick escreveu muitos livros muito úteis e que eles são todos fininhos. E que se ele escrever alguma coisa vai ser algo nesse tipo. Yeah. So anybody's got question about something you're interested in? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Ou pelo menos comentar alguma coisa, falar com ele alguma coisa, ou quem já leu o livro dele, né, falar alguma coisa também, é legal, porque a intenção desse bate-papo
ser só, é bem pequenininho mesmo, a gente está, digamos, indo para o final, né? É só para apresentar o PK para os estudantes que não conhecem ainda. Então, seria legal se alguém quiser comentar alguma coisa, se ler o livro dele, vai ser legal, tá? Okay. So this is crazy, but I like, after listening to the course audio in the car many times, there were 3 people who recorded the course in audio form. I had all of them. I listened to them in the car. You can say that. Ele está dizendo que isso é muito louco, mas que ele gosta e ele tem o costume de ouvir um Curso em Milagres em áudio no carro, que tem 3 pessoas que gravaram o livro e que isso ele gosta de ouvir no carro. Alguém está perguntando se é só abrir o áudio, é só abrir o áudio para falar as meninas lá de Natal. I got fascinated with the workbook. I've been doing it on my own and with some other people. This year, I'm going to finish the workbook 10th time. Ele diz que ele é fascinado pelo livro de exercícios e que ele faz sozinho e com outras pessoas e que esse ano ele vai completar o livro de exercícios pela 10ª vez. The thing is that text and all that, it's intellectual. It's intellectual. And I had no problem with it. But the workbook, practical, it's practical. That's what I have to teach her here. Ele está dizendo que o texto é muito intelectual e que ele nunca teve nenhum problema com o texto, mas que o livro de exercícios é muito prático e é por isso que ele tem uma professora com ele. So I need to replace in my mind the thoughts, conflicting thoughts. Quite a bit of it is done in repetition, and that's kind of important. Replacing the conflicting thoughts with the thoughts which are in the workbook. Ele está dizendo que ele ainda precisa substituir esses pensamentos de... Sorry? Yeah, replacing the thoughts, conflicting thoughts in the mind with the thoughts which are non-conflicting. Que ele precisa substituir os pensamentos que não... Conflicting. Conflitantes, por pensamentos não conflitantes. Eu entendi conflicting. So, she's not a conflicting thought. Ela não é pensamento conflitante. She's my thought. Ela é o meu pensamento. First, it seems that there's somebody in opposition to me, but it's not true. It's me. À primeira vista parece que tem alguém se opondo a ele, mas isso não é a verdade, é ele mesmo. So anybody we have problem with, we ask for that person because the best lessons we'll learn with that person. Então, qualquer pessoa com a qual a gente tiver algum problema, na verdade, nós pedimos por essa pessoa, porque essa pessoa é a melhor lição que nós podemos aprender. The perception, which is of the ego, most of the time, perception is the giving us false information about what we see. A percepção que é do ego, então, na maior parte do tempo, a percepção está dando uma informação falsa a respeito daquilo que nós vemos. And discomfort is the sign to change the thinking from the ego to the Holy Spirit. E qualquer tipo de desconforto é um sinal para mudar o pensamento do ego para o pensamento do Espírito Santo. I think the girls from Natal wanted to ask something. Sure. Oi, gente, boa noite.
Na verdade, a gente quer agradecer pela oportunidade e relatar que aqui em Natal, muitas pessoas não conheciam o curso de milagres e começaram o contato com dificuldade. E aí leram o livro Cure-se através da paz e se apaixonaram pelo curso e pelo livro. Então, a gente quer agradecer. Natal, sente gratidão. So she said that they don't want to ask anything, but she wants to tell that because she comes from the north of Brazil, so in Natal, the place where she comes from, people had many difficulties studying the course, but as soon as they read the book, Hear Yourself, I don't know the name in English, but Cure-se através da paz in Portuguese, then they fell in love immediately with both books. So she just wanted to say thank you very much. Your book, Healing Through Peace, PK. Okay? Well, I didn't intend it to be anything, but you know. Ele disse que ele não tinha nenhuma intenção que fosse qualquer coisa específica, mas It was fun doing it. I like to do fun things, so I'm not going to be too intellectual. You know, I was intellectual, but then 1977, I started gymnastics school for kids. ele disse que ele se divertiu muito escrevendo esse livro e que ele quer fazer coisas divertidas e que no ano de 1970, eu já esqueci o ano que eu não anotei, ele começou a estudar educação física para dar aula para crianças. And I had it for 23 years, and then I had to learn from the beginning how to be kind to kids who wanted me to do things with them and for them, and I couldn't direct them because we changed to non-competitive programs. E aí ele teve que aprender, porque ele fez isso durante 23 anos e ele teve que reaprender. Ele tinha essa abordagem mais intelectual e aí ele começou a aprender e a praticar com elas essas práticas não competitivas. So basically, I think that the course can be understood by anybody because it's very simple and it will get simpler as you do it. And it's small as the common sense if we pay attention. Ele está dizendo que ele acha que o curso, na verdade, é muito simples e que ele pode ser aprendido por qualquer pessoa. E quanto mais você estuda e pratica, você vai perceber que ele vai se tornando mais simples. E que tem sempre um senso comum nas lições do curso que você vai perceber isso. And you will love more people. Love, People will seem not laugh. nicer. People will seem nicer. And you will laugh more too. Yes. I know. Ele estava falando por causa do sotaque dele, deu a entender que ele tinha falado que você pode rir das pessoas, mas ele falou, você vai amar mais as pessoas. E aí a Virginia disse, você vai rir também muito mais. If you're familiar with Ken Wapnick, how he started, Ele está perguntando. there's a video, one of his first lectures. He's a very sad man. He's got everything in mind, but he didn't have a practical experience. And he was serious. And he was very serious. Very serious. Ken Wapnick, when he started. Ele está dizendo que não sabe se vocês estão familiarizados com o Ken Wapnick, com o material dele, mas que nos primeiros vídeos, das primeiras lições dele, a primeira lição, que ele era um homem muito sério, ele fala até muito triste e muito intelectual, porque ele não tinha ainda a prática do curso. He totally changed. He was a loving, very, very loving man, and he liked my jokes. E que ele... He called me his favorite jokester. Ele disse que com o tempo ele foi mudando e que ele era uma pessoa muito amorosa e que ele inclusive gostava das piadas dele. Ele dizia que o PK era o piadista favorito dele. Yeah, I was interested in his answers
but he was interested in my jokes. Ele estava interessado na essência, mas ele falou que o Ken estava interessado nas piadas dele. And I have somewhere on the CD, I have all his emails, but I used to erase these funny comments, jokes, and then later I stopped doing it from Ken. Aí ele disse que ele tem todas essas trocas de e-mails que ele teve com o Ken, que ele guarda, ele salva num CD. E que ele costumava apagar toda essa parte, que ele fazia piadas, e que ele parou de fazer isso agora. Chanel, ask them if they know about the YouTube, where they can go and see Ken. Okay. Do they know? Well, they probably English. Well, You know, if you understand English, they're wonderful, short, mostly about 10 minutes YouTube. on YouTube. Ken talks about certain topics. They're beautiful. And, you know, he changed also. He was intellectual, very logical, and then later he became easygoing, funny, and totally different person. Ele está dizendo para aqueles que falam inglês, mas na verdade tem muitos deles já com legenda, legendado em português, que tem muito vídeo do Ken Wapnick com temas temáticos, né? Tem sempre um tema, são sempre curtos, no máximo 10 minutos, e que também dá para ver isso que ele está dizendo, que ele passou de ser uma pessoa muito lógica, intelectual, nos primeiros vídeos, e que nos últimos vídeos ele estava muito mais relaxado, mais engraçado, mais bem-humorado nos últimos vídeos. We have them subtitled in Portuguese as well. Oh, yes. Excellent, excellent. They can see them with the Portuguese subtitles. They watch them. Oh, The videos, that's yes. good. That's good. They're excellent. Yeah. Yeah. Será que alguém tem mais alguma pergunta? Quer dizer, se alguém tem alguma pergunta ou se quer comentar mais alguma coisa, a gente vai indo mesmo para o final do nosso bate-papo. E eu só queria que a Ju também me ajudasse, porque eu queria contar para vocês que o Piquet é uma das pessoas que eu conheço que é mais comprometida assim, a entender o curso ou a praticar o curso. O Piquet faz isso de verdade. Ele não está muito interessado em falar muitas coisas, mas ele é sempre interessado em fazer para ele, em praticar o curso. E é por isso que a gente o convidou e nós estamos muito honradas com ele ter aceito ele vir nessa conferência com a gente em outubro. Tá? Por favor, Ju, você me ajuda. So, what Maya was saying is that PK is one of the people, like the most compromised person that she knows, with not only understanding the course, but really practicing the course. So everything, so you're not very much, she's saying that you're not very much into talking about the course, but you're much more into practicing it in your own life. So that's why she and Lee, they were very honored and happy to invite you to come over to Brazil because of the practice of the course. Thank you. That's true. Because otherwise I wouldn't do it. If it wasn't useful for me, I wouldn't do it. I got enough with life that now I need to do something meaningful. Ele está dizendo que isso é verdade, que se não fosse uma coisa útil para ele, ele não faria. Que ele já viveu bastante e ele quer fazer alguma coisa que tenha algum significado. It's nice. It's nice that we live forever. That's nice. É bom que a gente vive para sempre. Bom, se pudermos, então, se ninguém quer fazer nenhuma pergunta ou se ninguém quer fazer mais nenhum comentário, a gente pode ir encerrando, então, porque nós fizemos essa proposta, inclusive, para o Piquet, de fazer um bate-papo curtinho, tá bom? E, assim, agradecendo imensamente a todos, né, que estão aqui presentes com a gente, tá?
Agradecendo especialmente a você, Ju, tá bom? Pela força, pela ajuda, ok? E a gente vai deixar depois esse vídeo no YouTube para as pessoas conhecerem um pouquinho do Piquet, tá? É só um pouquinho, mas ele é uma pessoa muito interessante, muito, muito mesmo, um grande estudante do curso. Ok. So she's saying that we will now be finishing the meeting because when she talked to you, she said it was going to be a very short meeting just for people to get to know you. And afterwards, she will post this video on YouTube. So she's thanking everybody for being here. You're going to be a YouTuber. If I would have known, I would bring my dog. Você falou que eu ia trazer o cachorro. Ok. Yeah. Oh. What's his name? Name. Como se llama? Sofia. Sofia. Yeah. Sophie. Bom, gente, então agradecendo realmente imensamente, né, a disponibilidade de todos, a disponibilidade do Piquet, tá? Nós contamos com a presença de todos lá em outubro para a gente trocar experiências, para a gente conversar mais sobre o curso, para que a gente aceite mesmo, né, essa ideia, tá bom? De que Deus está junto com a gente, ok? Isso que o curso quer ensinar, tá? Ju, I got one more thing. You're not admitted unless you bring 1 or 2 good jokes. Ele está dizendo que para você poder se inscrever, comparecer, você tem que trazer 1 ou 2, no mínimo, boas piadas. Ju, você pode contar aqui para a gente aquilo que você falou para mim, de como foi a sua experiência na conferência em Salvador, aquelas poucas palavrinhas que você falou para mim. Eu fui nessa conferência de Salvador e apesar assim de um curso de milagres, né, é um autoestudo, é algo que você faz individualmente, mas para mim assim a oportunidade de conhecer assim os estudantes e apesar da gente saber, né, que eu falo sempre para Maria Amélia que a gente não é corpo, mas estar com o corpinho ali juntinho e unidos no mesmo propósito foi para mim assim transformador e até a proposta dessa imersão em um curso de milagres, né, durante esses 3 dias é muito intenso e para mim assim foi muito, muito, muito significativo e mudou assim completamente. Para mim foi muito legal. Então, quem tiver a oportunidade de estar lá junto, unindo os corpícios no mesmo propósito, vai ser muito legal. So I was just Eliane, she asked me to tell about my experience with the first ACAM conference that I went to, and I was saying that even though we're not bodies and we know we don't have to believe we are bodies, it's nice to have our bodies together and united like in one single purpose, because it changed my life like very deeply, and also the opportunity to be immersed with all these teachings from A Course in Miracles for 3 days. It's a great opportunity, so if people are able to do that, so I'm just telling them not to miss it. I got one encouraging thing for Brazilians. I probably said that before. While I was studying Edgar Cayce, what fascinated me that he predicted that Brazil will be #1 country in the world. That's something. When you were studying, who? Sorry? Edgar Cayce. Ok. Ele está dizendo que um incentivo para os brasileiros é que quando ele estava estudando o Edgar Cayce, ele disse que o Brasil seria o país #1 no mundo. Então. And since we need a country to replace the United States as #1, you could do it. Já que eles precisam de um país novo para substituir como #1 ao invés dos Estados Unidos, então talvez o Brasil consiga. Yeah. I think people are good everywhere, but there's a time for change, you know.
So maybe Então- we'll end up living in Brazil. Então é um. We will move to Brazil because here it's Eles estão falando que está sentindo que é um tempo de mudança, e aí ela está brincando, dizendo que vai se mudar para o Brasil, porque ali está tudo muito confuso. I thought conflict was in the mind. Yeah, well, this is not a conflict. You know, I had stuff in the stock market. I got rid of everything except I have one Brazilian stock. Ele está dizendo que ele tem please ações. become number one very quickly so his stock can go up. I don't care. It's a joke. Ele está dizendo que ele tinha muitas ações e que a única ação que ele manteve foi uma que ele tem no Brasil. Aí ela falando, então vamos lá todo mundo ajudar para o Brasil se tornar muito rapidamente o número 1. And you got wonderful people. They're full of Oh, joy. yeah. We enjoyed the visit in 2014. 14, right? 2014 we came, right? Yes. Então ele está dizendo que nós somos pessoas maravilhosas, muito cheias de alegria, e que eles gostaram muito da visita ao Brasil em 2014. Nobody has a monopoly on claiming that they're better than anybody else. You know, we need everybody. Ele está dizendo que ninguém tem um monopólio no sentido de dizer que é melhor do que o outro, que nós precisamos de todo mundo. She has a beautiful smile. That's Beautiful smile. We like your smile from Alceum. I don't know how to pronounce it. Alceum. Beautiful smile. Smile. Sorriso. Everybody's smiling. Everybody's smiling. Yeah. A Ju tem um sorriso lindo, estão dizendo, e ela tem mesmo, né, Ju? Eu acho que ela está falando das meninas de Natal, Carol. No, she thought you were talking about my smile, but I think you're talking about the girls with the heart. The heart. Yeah. You were smiling all the You're time. smiling the whole time. Yeah. Beautiful smile. Yeah. Smile is the universal language of communication. O sorriso é a linguagem universal da comunicação. Kindness, same thing. E a gentileza também. If one is kind, we don't need to know what religion they belong to, what language they speak, and it can be a very simple way of showing what you know. Estou dizendo que se uma pessoa é gentil, que você não precisa saber qual a sua religião, de que país ele é, que dá para conhecer essa pessoa pela gentileza. Any of you met Ken personally? Only Leah? Alguém conheceu Ken Wapnick pessoalmente? Unbelievable. Inacreditável. Just put your hand on the shoulder like this. Just very friendly, very friendly. Que ele era muito receptivo, ele simplesmente colocava a mão assim nos ombros das pessoas. And Humble. he used to stutter in the beginning, and then you talk. Another interesting thing, he used to stutter Stutter. quite a bit. Ele costumava gaguejar no começo. At the end, he stopped. He didn't do it later. He didn't do. He let. E no final ele não fazia mais isso. So Bom, vamos encerrar então. Nem o Éder não quis falar nada? Peraí. O Éder leu o livro do PK, acho que umas 10 vezes. Eu sei que você estava falando para mim ali, eu estava tentando escapar. Não, só para contar quantos livros você comprou, né? Perdi as contas. Perdi as contas de quantos eu comprei, na realidade. Mas já que eu não consegui escapar, eu vou falar rapidinho, já que está acabando. Ok. Não sei, Ju, fala em português ou fala em inglês? O que você acha melhor? Você que sabe. Tá, vou falar em português, você traduz. Tá bom. Que quando a gente começa a se aprofundar de verdade nos estudos do curso, é muito comum a gente achar que enlouqueceu. E
eu passei 2 meses, assim, com certeza absoluta que eu era bipolar e esquizofrênico ao mesmo tempo. E algo assim, um insight mesmo, me disse uma voz interna me disse para ler o livro do Piquet. E na época eu falei, tô terminando o mestrado, não tenho tempo. Aí teimei e a voz veio de novo e deu um puxão de orelha. Falei assim, não teima comigo, só lê. E primeiras 5 páginas, todos os meus conflitos desapareceram. Um livro muito bom mesmo, assim, depois disso que aconteceu comigo, eu li ele mais de uma vez mesmo. E... Faz uma pausa, Éder, para ela poder traduzir, faz favor, Éder. Ju, traduz para ele, senão você vai se perder. So first we were joking because he bought about 10 books, Healing Through Peace, and so he gave it as a present to many people, but he said he lost count of how many books he bought. But he was saying in the beginning that when you start to be deeper in your studies of A Course in Miracles, the first thing that happens is we think we are going insane, we're just going crazy. So for a long time, for about 2 months, he had the feeling that he was bipolar and schizophrenic at the same time. So, and then he said that he heard a voice telling him to read your book, but he resisted that voice. But then the voice just said, "Joe, please read it." And he said within the first 5 pages that all his conflicts were gone. Pode continuar. Não, e foi muito útil mesmo. E que nem a Maria Amélia disse, o jeito como ele expõe as ideias te dá um direcionamento na prática, que é o que é legal, né? Eu discordo um pouco dele, de falar que o curso é simples. Não, não é simples. Principalmente se você tem dúvidas sobre o curso. E a partir do momento que você não tem mais dúvidas com ele, ele se torna simples, mas o tipo de leitura que ele propõe ajuda você a aceitar melhor e aí sim que o curso se torna simples. And so he was saying that he agrees with Maria Amélia when she says that the book is very practical. So that's what he got as well, like into the practice. And he says he disagrees with you. He doesn't think the course is simple. He thinks, but you have to do the practice so that it becomes simple. Yeah. You know, at this point I don't read much course. Occasionally I open some email and then I write about it, but I don't read as much. I rather think about ideas and keep them and let them fill me up with the feeling of what they mean. That's especially after lesson 220, that says something that the learning is complete. The intellectual learning is complete, and then we just have to keep the thoughts in our mind so the ego doesn't interfere with the love in us. Ele está dizendo que ele pouco lê o curso agora, que às vezes ele recebe alguma coisa no e-mail, que ele às vezes escreve um texto a respeito disso, que ele tem simpatizado mais com se sintonizar mesmo com o pensamento e deixar que isso entre em contato com o interno dele. E ele diz que tem a ver com a lição, depois da lição 220, que diz que o aprendizado está completo, então que não tem mais esse aprendizado intelectual. I don't read that much lately as you, and I do agree that the learning becomes easier after this lesson. What I meant is that when you accept the teachings of the course, you see that it's simple. But before you accept the words, the voice of Jesus, you are going to find a lot of problems, a lot of issues, saying that it's hard to understand. But the hardness of learning it's about your acceptance. Então, o Éder estava dizendo que... Você quer dizer? Acho que é melhor, né?
Não, é que eu falei para ele que eu também não leio muito o curso ultimamente, já li bastante, mas o que eu havia dito, que faltou passar para ele, é que o curso é realmente difícil até você aceitar. A partir do momento que você aceita os ensinamentos do curso, você aprende a ouvir a voz certa, ele se torna simples. Mas antes disso, ele realmente é difícil, porque a gente vai achar um monte de problema, um monte de questões para dizer que é difícil de entender, que ele não é prático, que é todo aquele monte de empecilho que o ego coloca na nossa frente. E como a gente não está acostumado a ouvir a voz certa, a gente acaba acreditando por um tempo. The good comparison is, I think I read it somewhere with it. Was it, we're like, I think Ken probably said it, we're like sitting in a theater, like sitting in a theater. And Jesus is next to us, and we're looking at this on stage. There is me acting, but I know it's not me because I'm sitting next to Jesus. And a lot of stuff is going on, and I may even hold his hand, but it's not real. I'm just observing it. It's a game. It's a dream, and I shouldn't be frightened. I shouldn't feel guilty, and I'm in a good company, and that's what the whole workbook is telling us. And you guys are good company too. Ele está falando de um vídeo do Ken Wapnick em que ele compara o nosso processo a uma peça. Ele fala de Shakespeare até. Ele fala que você está sentado na plateia e que a sua vida está acontecendo ali no palco e que você está segurando aqui com a sua mão direita na mão de Jesus e que você está assistindo aquele personagem ali atuando, mas que você sabe que não é você, porque você está aqui sentado assistindo aquilo com as mãos dadas com Jesus. Então ele diz que Jesus é uma boa companhia e depois no final ele brinca e fala que nós também somos uma boa companhia. No, they smile. My decision to be at peace, see everything transformed, everything, animals, trees, and everything. I'm happy. But if I get involved in the news, watching the news and watching all these things about crime, it doesn't make me happy. And I need to realize that. Ele está dizendo que a decisão dele de estar em paz muda todo mundo. Os animais, a natureza, o mundo, muda tudo. Mas que se ele decide se conectar com alguma outra coisa, por exemplo, se ele assiste às notícias e ele começa a acreditar nessas cenas de crime e tudo isso, que isso também muda o mundo. Okay. Thank you, PK. Thank you, Virginia. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so we'll see you soon, right? October. Right around the corner. Yes. Logo nós estaremos todos juntos e vai ser uma alegria muito grande para nós, se vocês puderem ir, estar conosco, porque são momentos realmente inesquecíveis, são momentos de compartilhar muita alegria, de compartilhar muito carinho, muito amor, é muito gostoso. Como a Ju falou, que ela tinha me contado isso, ela me falou, por isso que eu pedi para ela repetir, a experiência pela primeira vez que ela teve de estar numa dessas conferências. É difícil a gente explicar, só estando lá para sentir. Mas é muito gostoso e fortalece o caminho e deixa a gente caminhar, renova o ânimo para o estudo do curso, tem uma série de coisas, de estar ali nesses 3 dias, todo mundo junto, vale mesmo muito a pena. Então, nós vamos estar esperando vocês com todo carinho, para a gente estar junto mais uma vez, tá bom? Obrigada, nós agradecemos a presença de vocês e uma boa noite a todos. Isso. Beijos nos corações de todos, tá? Boa noite. Obrigada, viu?
tá? Hugs, eu vou desligar aqui porque sou eu que comando, tá bom? Então eu vou desligar aqui a nossa reunião, tá? Cases. Bye. Thank you very much for translating. You did a great job. Excellent. Thank you, Ju. Beijos, gente. Bye. Bye. See you soon. See you soon. See you.